Convido agora, nós iniciamos nossos debates aqui com o nosso presidente do Conselho e vamos finalizar com o presidente do Fórum, né? Convidando para participar e fazer a sua fala, Sóstenes Macedo, diretor-geral de Defesa Civil de Salvador e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Defesa Civis das capitais e das grandes cidades. Como o nosso presidente Léo pediu para a gente cuidar bem do diretor-geral de Defesa Civil de Salvador, nós colocamos ele para falar por último, para ele não ir embora, né, para ele ficar aqui com nós até o final. Então, com a palavra, só seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro dizer, Sua Excelência, deputado federal Gilson Daniel, que é uma honra, uma satisfação ladear essa mesa com Sua Excelência, com os demais colegas dirigentes de defesa civis. Me senti um pouco solitário na qualidade de dirigente municipal, mas muito bem respaldado quando vejo o Coronel Fernando, um querido amigo parceiro da Defesa Civil do Paraná, que conto com o meu secretário-geral, o chefe da Defesa Civil de Curitiba, Nelson. Vejo também aqui o secretário da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, qual conto com um dirigente parceiro que não está aqui, mas sei que representado por ele, Coronel Evaldo, Coronel Evaldo, que é o comandante, o chefe da Defesa Civil de Porto Alegre. No Rio de Janeiro temos vários parceiros, Coronel Márcio, que atuam constantemente conosco, meu vice-presidente para a região Sudeste, Coronel Wallace de Niterói, Coronel Wilson de Nova Iguaçu, e diversos outros pares que nos auxiliam constantemente. Em Minas Gerais, Coronel Frederico, o nosso coronel que está sempre conosco, Valdir, que já acompanhou bastante, nosso querido amigo, Coronel Alexandre Lucas, bastante conhecedor, que já foi chefe da Defesa Civil de Belo Horizonte, de Minas Gerais e da Defesa Civil Nacional. Aqui do Acre, eu falo do meu amigo Coronel Falcão, que era, segundo soube hoje, até os últimos dias para desincompatibilização, o secretário da Defesa Civil do Rio Branco. Eu preciso falar também de Alagoas, querido Coronel Moisés, do professor Abelardo, o nosso chefe da Defesa Civil de Maceió. Vejo aqui também a Defesa Civil do Maranhão, qual, nesse caso, precisa de um apoio, uma parceria para que São Luís se incorpore a esse Fórum Nacional dos Secretários de Proteção e Defesa Civil das capitais e grandes cidades, mas, de forma muito especial, celebrar aqui a presença do Coronel Engel, qual eu tive a oportunidade de visitá-lo logo que assumi a Defesa Civil de Salvador em 2017, ele na qualidade de diretor de Proteção e Defesa Civil desta Defesa Civil Estadual do Estado de São Paulo, hoje como secretário, como a referência, a grife dessa Defesa Civil, desse importante Estado, o maior Estado do Brasil. Eu me sinto muito feliz e representado aqui nessa mesa. Eu peço a Sua Excelência que nas próximas oitivas que vou lhe passar o contato dos nossos dirigentes das defesas civis das capitais, das grandes cidades, que eu tenho certeza que contribuirão e muito com esse debate. Defesas civis essas que, por mais que nós tenhamos aqui grandes dirigentes estaduais, é na ponta, é na cidade. O senhor que é, Sua Excelência, que é o deputado que está nas ruas das cidades do Espírito Santo, que passou agora com a cidade de Mimoso, com perdas de vidas, como aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2021, com 241 vidas perdidas, na Grande Recife, em 2021 também, com 132 vidas perdidas, e Petrópolis se repete esse ano, mesmo que melhorando a sua atuação, outras vidas perdidas. Aqui eu conversava com o Coronel Fernando de que muitos dos episódios crônicos, meu caro Rafael, chefe do escritório da Prefeitura de Salvador, aqui em Brasília, que nós vivenciamos, se repetem ano a ano. E muitas vezes não por incapacidade intelectual ou mesmo operacional das cidades ou dos estados, mas muitas vezes por incapacidade orçamentária, financeira, porque nós precisamos sim, efetivamente, de que o bolo tributário brasileiro seja melhor distribuído e que chegue na ponta, efetivamente, os recursos para que os auxílios cheguem. Eu conversava com o Coronel Engel e já tinha conversado com o Coronel Fernando no Uruguai, quando participamos da 8ª plataforma das Nações Unidas, qual Salvador, junto com Campinas, em São Paulo, Recife, pouquíssimas cidades no Brasil, uma das 10 cidades da América Latina, se configura e é certificada como hub de resiliência das Nações Unidas. Nós hoje temos um cabedal de informações, de know-how, de profissionais, de tecnologia, que muito, aqui é citado por Coronel Márcio, não chega quando os equipamentos, por exemplo, ofertados pelo governo federal, não estão operando regularmente.
Essa discussão nós travamos constantemente, Quirino, dentro dos debates que temos com os nossos colegas das defesas civis municipais, mas eu observei hoje aqui, antes do início dessa sessão, dessa valorosa sessão, que é algo que também atinge os estados. Eu tinha feito aqui uma apresentação e que deixo aqui para ser compartilhada com os demais, mas eu acho que é mais importante a gente fazer esse debate, esse diálogo franco e direto. Quando a gente fala aqui de capacitação dos moradores, Salvador faz o seu dever de casa. Salvador hoje conta com mais de 3.000 moradores capacitados pelos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Está aqui na apresentação, que eu posso passar rapidamente para vocês. Salvador faz o dever de casa. Salvador conta hoje, Coronel Fernando, com 10.000 crianças capacitadas na nossa rede municipal de ensino por conta do programa de defesa civil nas escolas. Salvador faz o seu dever de casa. Excelência, deputado, que está aqui presidindo essa sessão, qual eu deixo aqui um abraço para o presidente dessa comissão, o deputado federal Leonardo Prates, do estado da Bahia, qual auxilia bastante as nossas ações de defesa civil na nossa capital. Nós fazemos a capacitação de voluntários todos os meses na nossa sede da defesa civil, leigos e especialistas, engenheiros civis, geólogos, engenheiros eletricistas, bombeiros civis e bombeiros militares, porque também temos uma boa relação constante com o Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado. Então, o que falta efetivamente são políticas públicas, sobretudo políticas públicas nacionais. É verdade, estamos travando agora um debate, participamos, nós todos aqui, em algumas oitivas, da formação do novo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Mas precisamos alcançar algo muito mais concreto. É muito intangível o que nós estamos observando até então. Porque quando hoje Salvador vivencia 459 milímetros nos últimos 7 dias, quando a média histórica para todo o mês de abril, que é o segundo mês mais chuvoso do nosso município, é de 284,9, quando tivemos 175 milímetros em apenas 24 horas, nós precisamos, deputado Gilson Daniel, acionar as nossas 14 sirenes do sistema de alerta e alarme. E aí a gente vai falar de sistema de alerta e alarme. Vossa Excelência sabe quanto custa um sistema de alerta e alarme para instalar nos municípios brasileiros? Mais de R$300 mil. Quais outros prefeitos, quais nós iniciamos em 2016 com o então prefeito Assemineto e demos continuidade com o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos com essa política de prevenção na nossa cidade? R$300 mil. Quais municípios dos mais de 5.000 municípios do Brasil poderiam investir por sistema de alerta e alarme? Nós contamos hoje com quase 150 sensores e estações meteorológicas, hidrológicas, geológicas, para poder prevenir, para poder prover as nossas políticas. Porque não adianta eu ter um cabedal, Coronel Engel, hoje eu conto com quase 200 colaboradores na Defesa Civil de Salvador, dentre esses um quarto de especialistas, engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, agrimensores, arquitetos, geólogos, meteorologistas, estatísticos, e não poder chegar na ponta e realizar as operações com a nossa coordenação de prevenção e a nossa coordenação de articulação comunitária. Nós vamos para as ruas, nós fazemos o dever de casa. Agora, de nada adianta se o nosso radar meteorológico, que não é nosso, que é do CEMADEM, e aí eu volto aqui, desde a primeira fala do coordenador, do presidente do Conselho de Secretários de Defesa Civis Estaduais, até a nossa última fala do presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Defesa Civis, mas dirigente da Defesa Civil de Salvador, quando o nosso radar, que não é nosso, que é do CEMADEM, está descalibrado, ou quando ele está fora do ar. Prefeito Bruno Reis, ontem à noite, motivo por qual eu consegui me deslocar para a Via Brasília e tratar e travar esse debate, porque a nossa cidade vem enfrentando fortes chuvas há uma semana, é porque, graças a Deus, as nossas políticas de prevenção, mas também as de contingências, porque os nossos planos de contingências funcionam muito bem, me permitiram estar aqui hoje sem uma vítima fatal nos últimos 4 anos da nossa cidade. Não era essa a nossa realidade. Salvador é uma cidade que tem uma topografia extremamente complexa. Eu desafio aqui qualquer outra cidade do Brasil, talvez o Rio de Janeiro, talvez Recife, mas poucas têm a mesma complexidade topográfica que tem Salvador, e nós conseguimos avançar. Mas muitas das cidades não conseguem ter esse avanço porque é necessário vontade, decisão e recurso. Sem recurso é só uma discussão com vãs palavras numa tarde de quarta-feira em Brasília. E eu parabenizo Vossa Excelência e o deputado Leonardo Prates por tomar a iniciativa. Eu participo, deputado Gilson Daniel, desde que firmamos em Curitiba a participação com a Frente Nacional de Prefeitos, da formação da Comissão Nacional, Comissão Permanente da Frente Nacional de Prefeitos para travar os debates em relação às cidades suscetíveis a desastres naturais. Continuo como membro das câmaras técnicas. Comecei com a presidente Renata Ceni de São Paulo, que presidia esse fórum, e agora o prefeito Axel Grael,
de Niterói. Continuamos auxiliando, continuamos ajudando. Agora, se a resposta não chegar na ponta e não tiver efetivamente recurso para a prevenção, porque recurso para desastre, para as desgraças, me perdoem, mas essa é a realidade, rapidamente as autoridades se mobilizam. A gente precisa fazer preventivamente, porque nós não podemos mais ver brasileiros perderem as vidas por algo, como comentava com o Coronel Fernando nas apresentações anteriores, já sabidamente, e como foi citado aqui pelo colega Pedro do Acre, que diz, todos os anos eles sabem quando é que vai chover e vai alagar, e vão tirar, como meu querido amigo Coronel Falcão dizia, 90 mil pessoas das suas casas. Nós não precisamos, hoje eu tenho 200 pessoas fora de casa em abrigos das redes municipais. Nós temos simulados de evacuação, temos protocolos preparados, as pessoas já sabem como proceder, mas ainda resistem porque elas não querem sair das suas casas. E para isso precisa de dinheiro, precisa de recurso para a política habitacional. Porque você não pode tirar as pessoas das casas e dizer a elas que elas vão sair durante 1, 2 ou 3 meses. É claro, nós precisamos fazer esse papel para que elas não percam as suas vidas. O bem material a gente pode recuperar, o bem da vida é nosso bem material, é o bem inegociável, nós não podemos recuperar. Mas é preciso, é importante e é imperativo de que as políticas de prevenção, recursos para as defesas civis, para os municípios, para os estados e habitacional, para que efetivamente nós possamos, de uma vez por todas, resolver esses problemas. Eu tive ano passado, só para concluir, em Portugal. Nós falamos do Brasil e da hipossuficiência das cidades e dos estados. Eu falo de Portugal, um país europeu que trabalha e trata em euros. Conversei com a secretária de Infraestrutura de Lisboa. Fui participar de uma série de oitivas naquela cidade importante da Europa. Eles estão investindo cerca de 250 milhões de euros para novas redes de drenagem, macrodrenagens importantíssimas para aquela cidade. Em Portugal, houve episódio em 63, com 700 pessoas que perderam suas vidas por alagamento. Não é uma realidade de Salvador, é uma realidade talvez de São Paulo, uma realidade talvez do Paraná, essa história de perder vida por alagamento. Mas em Salvador, a realidade, a nossa preocupação é de perder vida por deslizamento de terra. Nós não queremos que aconteça nem em São Paulo, nem no Paraná, nem em Salvador. Na semana passada, retrasada, houve episódios de extremos climáticos. Está acontecendo no mundo inteiro, não é mais pauta para o futuro, é pauta para o presente e é pauta inegociável. E Lisboa voltou a alagar. Se nós pensarmos que, ao término das operações, e eu escutei um dos que me antecedeu aqui citar, acabou a confusão e a gente volta para a normalidade, nós teremos outros episódios de vidas perdidas. Eu não vou me alongar, eu vou passar em 30 segundos todos os slides, só para não dizer, professor Coronel Márcio, que eu também não fiz o papel didático de explanação, mas eu não poderia me furtar, e eu tinha feito anotações com as falas de cada um, Coronel Rengel falando do radar, Coronel Frederico falando do PDCE, falando do PIDEC, falando dos simulados, Coronel Fernando falando de tantas operações que tem nas cidades paranaenses, Coronel Moisés de Alagoas, qual eu já citei, cumprimentei, do Maranhão, Boeira, que tem lá, e que passou, eu saí de Porto Alegre, quando Porto Alegre recebeu a certificação de hub de resiliência da ONU, e as chuvas começaram e passaram por tantos transtornos, mas que vocês conseguiram superar com resiliência e com muita determinação. E Coronel Márcio do Rio de Janeiro. Eu deixo uma saudação especial a todos, só vou fazer essa pesca aqui, meu caro Rafael, minha cara Karen, para que o dever de casa seja feito por completo. O prefeito Bruno Reis tem feito um investimento, e agora para a Operação Chuva, que é iniciada em abril até o final de junho, de 200 milhões de reais em contenções de encostas, geomantas, macrodrenagens, limpeza de canais, podas de árvores, retirada das pessoas e pagamento de auxílios, porque Salvador virou uma referência para isso também. Auxílio aluguel era conhecido por todos, mas auxílio emergência virou uma referência, inclusive, quando dos episódios de Recife 2021. É uma outra proposta que eu quero deixar aqui para Vossa Excelência. Qual a Comissão Nacional da Frente Nacional de Prefeitos tem uma dificuldade muito grande. Eu não sei se vocês têm esses problemas com os estados comandantes das defesas civis estaduais, mas nós temos nos municípios, até mesmo para auxiliar outro município, parceiro, irmão ou de outro estado. Nós precisamos de autorização legislativa das câmaras municipais, então passamos por isso em Recife, e como é que a gente ajudar Recife, tanto Salvador quanto Fortaleza, quando no momento de emergência nós tínhamos tantas obrigações? É algo que precisa ser travado aqui de forma muito séria para auxiliar efetivamente nos momentos que são mais necessários. Por fim, eu quero só, meus caros que me estão auxiliando de forma tão generosa aqui nessa bancada, falar um pouco da nossa cidade. Eu projeto onde aqui? Em direção a... Mas eu em direção... Não precisa. Em 2015, e aqui já foi citado por outros que me antecederam,
deputado Gilson Daniel, infelizmente as mudanças só acontecem depois das grandes tragédias. Nós perdemos 22 vidas em 2015 em Salvador, quando então o prefeito Assemineto virou essa chave, esse paradigma de não atuar como uma ação de prevenção. Era antes uma coordenadoria dentro de uma pasta que ficava perdida somente para fazer contingências. De lá para cá virou um grande órgão estruturado, com um grande orçamento, e ainda assim nós não conseguimos enfrentar todos os desafios que são necessários, e eu tenho certeza de que nenhum dos senhores e senhoras aqui presentes, dirigentes de defesa civil, não conseguem também com todas as estruturas aqui já apresentadas. Só falar da reestruturação em 2016, quando passamos a utilizar tablets para georreferenciar, fizemos uso do Instituto de Pesquisas Técnicas de São Paulo para termos os novos modelos, protocolos, pontos de ruptura, e assim conseguimos instalar, porque aqui já citaram, não adianta só você acionar. Vai acionar como? Em que momento? Nós precisamos de 150 milímetros em 72 horas. Cada uma das realidades geológicas do Brasil terão aqui oportunidades distintas. Temos 171 áreas de risco mapeadas por nossas equipes, seja de deslizamento de terra, geológico, seja de alagamentos hidrológicos. Fazemos a produção dos mapas com as nossas equipes. Os NUPDEC são 88 já formados, com mais de 3 mil pessoas. Nós aí temos os diversos módulos, o PDCE, com 10 mil crianças capacitadas. E é importante, não me recordo quem me antecedeu e colocou, entrar na pauta educacional da grade curricular das nossas crianças, porque nós fazemos isso. E as outras cidades que não fazem? Vão aguardar ter os problemas? Então, isso não pode ser uma decisão meramente individual de cada dirigente municipal ou de cada governante estadual, mas sim uma política pública nacional. Simulados de evacuação, programa de voluntariado, existe lei municipal, eu vou passar isso, já passei, na verdade, para o seu WhatsApp, deputado Gilson Daniel, o Hub de Resiliência, plano de ações estruturais, nós temos equipes multidisciplinares de geólogos, arquitetos, engenheiros civis, engenheiros ambientais que programam e fazem anteprojetos, inclusive para buscar recursos ministeriais, que, infelizmente, aqui já citado por alguns, não chegam a contento, porque até chegar na ponta é uma dificuldade muito grande para que esses recursos cheguem, para que os projetos saiam do papel. O CEMADEC, que é o nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador. Isso aqui a gente disputa com os estados. Os municípios não têm, e agora começam a ter. Niterói tem, Porto Alegre está buscando, Recife começou a fazer agora. Isso é importante que se exista, deputado Gilson Daniel, em todas as praças, pelo menos nas grandes cidades. E isso, o Centro Nacional de Monitoramento, o CEMADEM, precisa auxiliar, precisa fornecer e não entregar dados atrasados, para que vidas não sejam ceifadas. Nós temos um monitoramento próprio, eu digo ao senhor aqui agora, quanto está chovendo em Salvador, em todos os meus pluviômetros, a cada 5 minutos. Isso é necessário para que as ações sejam feitas de forma assertivas. Enfim, são ações que nós realizamos na nossa cidade, o sistema de alerta e alarme, o nosso plano preventivo de defesa civil, os envios das mensagens que já foram aqui citados, que é uma ferramenta importante, mas como aqui já citados, na madrugada a pessoa dormindo, até receber o SMS e acordar, é só quando o som da sirene chega, que tira e faz o barulho, e irrita as pessoas e tira elas de casa, porque realmente gera uma grande inquietação. A instalação de geomantas, que nós executamos também pela Defesa Civil, e alguns outros projetos, como os casarões. E para aquelas cidades que são cidades históricas, nós temos também o plano de contingência do Centro Histórico, que eu fiz questão de levar ao presidente do IFAM, Leandro Grais, que é um grande modelo que nós temos aqui para oferecer também. No demais, avaliação de cenários de mega-eventos, ações de sustentabilidade, agradecer significativamente a Vossa Excelência e ao deputado Leonardo Prates pela iniciativa super oportuna. Eu estou à frente da Defesa Civil de Salvador há 7 anos. Que angústia não poder falar neste Congresso Nacional sobre defesa civil. Defesa civil somos todos nós. Nosso agradecimento ao Sócrates Macedo, diretor-geral de Defesa Civil de Salvador, e também que preside o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Defesa Civil das capitais e das grandes cidades. Uma fala muito forte e mostra a necessidade de investimentos nos estados, mas de forma especial nos municípios, porque a vida acontece nos municípios, né? Então é lá que precisa dessa atenção do poder público. A gente também segue na pauta municipalista, a gente sabe que muitos municípios têm deficiência técnica, não têm equipamentos, a atuação defesa civil às vezes é de apenas um profissional, é uma das pautas que a gente fala aqui sempre, de ter uma carreira para a defesa civil, né, principalmente nos municípios. Muda o prefeito, muda o coordenador de defesa civil. Às vezes o coordenador de defesa civil é o motorista do prefeito, está lá só para dizer que tem, né, e atua, às vezes,
naquela correria, às vezes no período de crise, mas agradecendo muito ao sócio pela a sua apresentação. Ele falou de recursos, e eu, desde que eu assumi o meu mandato aqui, tenho feito essa pauta, uma pauta prioritária do meu mandato. Uma das coisas que eu trabalhei fortemente aqui é o financiamento, é colocar recursos no Fundo de Calamidade Pública, um fundo que foi criado em 69, nunca foi abastecido de recursos. Você imagina, o legislador, em 69, já viu a necessidade de ter recursos para prevenção, né, para pronta resposta, mas um recurso que não seja por medida provisória, né? A gente só tem aqui recurso, é o caso do Paraná, de Santa Catarina, do Rio de São Paulo, onde tem, né, no meu caso, meu Espírito Santo, só no período que tem a crise é que chega o poder público com a medida provisória. Nem tem a previsão orçamentária. Nós gastamos aqui no governo federal em torno de 2 bilhões por ano, em média, 2 bi de pronta resposta. No orçamento tem 250 milhões. Ou seja, vive o ano todo de medida provisória. Você vê que é absurdo. Sabe que vai gastar no mínimo 2 bi. Isso de pronta resposta. De prevenção, o orçamento do ano passado foi R$25 mil. De prevenção na rubrica orçamentária. Tem cabimento? Abriu a rubrica orçamentária, só tinha lá a funcional programática. Para dizer que tem a funcional, para não ter que fazer um crédito especial quando fosse colocar recurso lá. E não colocou recurso, né? Então, assim, espero que Deputado esse Gilson, debate... uma parte, amigo, por gentileza. Sim, eu queria acrescentar na fala desse grande sábio, que é o Fernando, lá do Paraná, que ele citou muito bem, que quando tiver em situação de emergência, que os municípios não realizem essas suas grandes festas, né, além do problema de drenagem que já existe. Eu gostaria de parabenizar o Fernando por essa fala e dizer que esses recursos têm que ser empregados. Não adianta, gostaria que colocasse, se possível, aí dentro dessa mesma lei que seja apresentada no futuro, que não adianta mandar o recurso depois que o evento já foi corrigido pelo Estado e pelo município. 60 dias depois chegar recurso para a situação de emergência, para a cesta básica. Aí vira festa e não é isso que nós queremos. Queremos dar essa pronta resposta de imediato, que seja feita, se possível, essa observação na lei, que o recurso seja um prazo X. Fora isso, não vai servir para fazer festa. E fazer festa nós não queremos. Muito obrigado. Coronel Moisés, aqui, ouvindo os senhores, eu vi que tem várias proposições legislativas que nós precisamos colocar. Uma delas, você acabou de falar, né, que foi lembrada aqui pelo nosso coordenador do Paraná, e também a questão que eu, ouvindo aqui o sócio falar, é da questão de um apoio humanitário, né, o apoio, às vezes, de um Estado para o outro, de um município para o outro, precisa de autorização legislativa. E, às vezes, as câmaras estão de recesso, a Assembleia está de recesso, né? Tem que chamar os deputados, os vereadores, para aprovar uma ação que é necessária e imediata, né? Mas, assim, eu quero muito agradecer a todos vocês pela participação aqui conosco. Eu acho que esse debate é um debate que precisa ser feito nessa casa até com um tempo maior. Eu peço desculpa pelo tempo que a gente aqui... Você viu que a gente não conseguiu aqui convidar todos, né, a todos os representantes dos estados, mas na nossa nova audiência pública, para discutir alerta, para discutir o novo plano de defesa civil nacional, que a gente possa convidar todos e ter a participação de todos, para que a gente possa construir um relatório ao final dessa comissão e que, nesse relatório, tenha todas as demandas atendidas, né, principalmente das demandas de cada estado, né? A gente ouviu aqui as particularidades que tem cada estado. Então, o meu agradecimento... Coronel Fernando, me permite só fazer um registro, até porque a gente faz parte de um conselho estadual, que vários coordenadores nossos estaduais reclamaram para nós, justamente da não participação, não poder estar presente. Então, assim, seria extremamente interessante que todos os coordenadores estaduais e municipais também, né, participassem do processo. Então, só deixar registrado, né, porque realmente nós não sabíamos as pessoas que foram convocadas exatamente, mas é extremamente importante que chegue o convite a todos os coordenadores, indiferente das suas realidades ou quantidade de ocorrências ou emergências que ocorreram, só para deixar registrado. Lhe agradecer e nós vamos fazer a correção na próxima audiência pública, Coronel. Vamos convidar todos os coordenadores para participar aqui conosco, que é importante, né? Queria também fazer uma saudação aqui ao vereador de Linhares, Egmar Souza Matias, que está lá atrás, que está desde o começo aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Agradecendo a todos os coordenadores mais uma vez, disponibilizei meu telefone, né, para todos. Eu
estou à disposição das defesas civis dos estados, aqui como parlamentar que defende essa causa, eu e nosso presidente Léo Prates, para as proposições legislativas que os senhores acharem importante que a gente propõe aqui na casa, me coloca à disposição de fazer essa defesa, de fazer a apresentação daquilo que for necessário para o fortalecimento das defesas civis do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios. Antes de encerrar os trabalhos, gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, de todos, e em especial a todos que foram convidados para esse debate, para essa discussão, para essa apresentação que foi feita aqui. Dizer que todas as apresentações estarão disponíveis no portal dessa comissão. Informo que deixamos de votar os requerimentos constantes na pauta, por não termos atingido o quórum regimental, e que pautarei na próxima reunião. Nada mais havendo a se tratar, informo que a realização da audiência pública do próximo dia 17 de abril, às 14h30, em atendimento ao requerimento 18 do deputado Evaí de Mello, requerimento esse que foi votado o ano passado e que... Foi o ano passado? O ano passado. Que será na próxima semana, dia 17, às 14h30. Está encerrada a presente sessão. Mais uma vez, muito obrigado a todos.